Amigos, nós estamos iniciando agora a fase realmente decisiva de classificação do Campeonato Brasileiro para a Libertadores, a classificação direta. Os 4 primeiros que participação da Libertadores do ano que vem. Sabemos que os 3 primeiros estão praticamente definidos. Ou alguém duvida que o Flamengo não chegue, que o Palmeiras não chegue, que o Santos não chegue? Resta uma vaga para a direta. Esta vaga está basicamente entre São Paulo e Grêmio. Haverá uma decisão entre os dois em Porto Alegre, eles se enfrentam em Porto Alegre. O Internacional vem logo atrás. Ele tem ainda o Atlético do Paraná à sua frente, mas esse já está classificado, né? E se ele subir para a turma dos classificados, abre mais uma vaga, o que é ainda melhor para os brasileiros. Mas o Internacional está numa outra posição, numa disputa para a repescagem mais direta com o Corinthians, que vem atrás do Internacional. Este é o problema do Internacional. Esta disputa da repescagem. O Inter, a tendência hoje é de que o Inter pegue aquela fase inicial, a chamada de pré-Libertadores, que na realidade é Libertadores, mas é uma pré-Libertadores. Estão disputando esta fase aquelas equipes que não obtiveram uma melhor classificação. E isto ficou praticamente definido com este último Grenal do domingo, quando o Grêmio foi superior, mostrou-se individualmente com melhor condição, mostrou-se o Grêmio com uma equipe melhor, mostrou-se o Grêmio com um treinador melhor, então o Grêmio foi melhor do que o Internacional. E o Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, é o que eu tenho dito ao longo do tempo. Se classificam os melhores chegam na frente e está se confirmando. Agora, o que é preciso fazer imediatamente? É se organizar, se mobilizar, especialmente o Internacional, para esta tentativa de classificação, para este enfrentamento direto com o Corinthians, e o Inter possa, então, participar da Libertadores do ano que vem com toda a tranquilidade, com uma equipe organizada, porque este ano a coisa não andou direito. Mudança de treinador, o pessoal querendo, a maior parte do torcedor colorado pedindo a troca do vice-presidente de futebol. O Internacional até mexeu na direção da sua base, mas no futebol profissional não. E há este sentimento no Internacional de que o Melo não tem condições de continuar, no momento, executando essa função, porque ele anda com pouca sorte, ele não tem sido ajudado pela sorte. Então, os dirigentes do Internacional, especialmente a oposição colorada, e alguns que são da situação e até já estão formando uma dissidência, querem trocar o vice-presidente de futebol. A verdade é que o Internacional está cansado de não conseguir nada, de chegar, faz anos que o Inter chega e não consegue nada. E está na hora de conquistar um título. E o Internacional não tem conseguido nem o gauchão, diferentemente do Grêmio, que até se recupera bem melhor depois daquela parada de 15 anos. O Grêmio foi com a Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio deu uma crescida legal. Esta reta final do Campeonato Brasileiro é de determinação por parte do Inter. O Grêmio já está mais tranquilo, estará classificado para a Libertadores da América do ano que vem. Mas precisará de reforços. Precisará o Grêmio, precisará o Internacional fazer um exame completo da situação de cada um para fazer reformas, para executar contratações, para se preparar com reais vantagens, com reais condições de chegarem a um título nacional ou internacional. Por vezes mudar o treinador no meio da competição resolve, como foi o caso do Flamengo, mas ele veio acompanhado de reforços, o que não foi o caso do Inter. Trocou o treinador, mas não se reforçou. Foi o caso do São Paulo. Trocou o último treinador, mas não se reforçou. Os reforços vieram antes e aí não adiantou com o treinador. Então são questões do futebol que sempre precisam ser tratadas com toda a seriedade possível e com a expectativa de que se façam as coisas corretamente. Agora uma história que eu tenho para contar. Essa é a história de repórter. Eu vou contar especialmente para os meninos que estão iniciando ou então para aqueles que estão na faculdade. Há anos que nos Jogos da Libertadores não se pode entrar em campo.
repórter não pode entrar no gramado, não pode. Mas eu sempre fui muito irrequieto e eu nunca fiquei satisfeito com uma determinação que me impedisse de executar o meu trabalho. Aí teve um jogo, por exemplo, entre Internacional e Peñarol, o jogo entre Internacional e Nacional. O jogo foi realizado em Montevidéu, no Estádio Centenário, e os repórteres não podiam entrar em campo, como de resto na Libertadores. Eu coloquei, o tempo era instável, eu coloquei uma capa branca de plástico, pedi emprestado uma máquina fotográfica para um colega do jornal Zero Hora, o João Batista Scalco, coloquei aquela máquina fotográfica no peito e o microfone sem fio da Rádio Gaúcha eu coloquei atrás da máquina fotográfica. E assim eu entrei no gramado. Microfone sem fio, eu entrei. E comecei a me movimentar dentro do gramado, e entrevistava os atletas, mexendo ao mesmo tempo com o microfone e com a máquina fotográfica. Até que o quarto árbitro viu que atrás da máquina fotográfica estava o microfone e não saía flash, não saía nada. E todo mundo falava comigo, e eu falava com a turma, e ele foi lá e me denunciou para o árbitro, me tirou de campo, e eu tive que parar com o trabalho. Mas antes da bola rolar, eu fiz no mínimo umas 6 ou 7 entrevistas com os atletas do Internacional no gramado. São histórias do rádio, que a gente vive também intensamente no futebol.